Assim é a nossa vida, né, Débora? Né? Aonde nós, obrigado, gente. Aonde nós passamos por experiências, vivemos a nossa jornada de vida, a nossa trajetória e vamos levando na nossa jornada as marcas e as cicatrizes que a vida nos proporciona. E tá tudo bem, porque é exatamente isso, sabe? É exatamente a vida é isso. E não há como a gente fugir dessa verdade de que na vida a gente vai ter alguns momentos de vales e alguns outros momentos de montanhas. E é tão bom quando a gente está no alto da montanha, que aí bate aquela brisa gostosa, né? E às vezes não é simples passar pelo vale, mas a vida ela é feita de altos e baixos. Nós estamos hoje encerrando uma série de palestras intitulada Escolhas. E nós começamos falando sobre escolha amar. E por que nós optamos em começar a falar sobre amor? Porque nós entendemos que amar é o sentido da vida. O amor é uma pessoa. E nós encontramos sentido na nossa vida ao nos encontrarmos com esta pessoa. E nós vimos quem é esta pessoa na nossa primeira série. Deus é amor. O Criador é esta pessoa que nós nos encontramos em Jesus. É nele que nós temos o significado para a vida. E então, quando nós entendemos o significado da vida, nós conseguimos fazer outras escolhas que fazem parte do nosso viver. Amar, mas também perdoar. Para perdoar, a gente só consegue, de fato, exercer essa escolha quando nós estamos nutridos do amor, nutridos da presença, da vitalidade do Criador em nós, por meio de Cristo, da vida de Cristo em nós. E aí começamos a encontrar alguns propósitos na nossa vida. E escolhemos então servir. Servimos ao próprio Criador, ao próprio Deus, envolvidos na missão que Ele nos deu. Servimos uns aos outros, aquelas pessoas que estão na caminhada e talvez passando pelos vales, passando pelos momentos de cicatrizes, de feridas, e nós estendemos a mão e caminhamos juntos como braços e pernas deste Deus que é amor. Então, amar é a essência de tudo. Amar é o princípio que nós precisamos ter para nos nortear em todas as nossas escolhas. E um amigo xará, Alexandre Robles, que muitos aqui conhecem, ele diz a seguinte frase: quem ama sofre, mas quem não ama, não vive. Amar é se expor. Amar é se expor às cicatrizes, às feridas. Mas uma vez que a gente recua com medo de sermos talvez machucados, feridos, por não sabermos se seremos amados da maneira realmente que precisamos, a gente então começa a ficar recluso e deixamos de viver. E a nossa conversa hoje, ela vai girar em torno desse dilema da vida, aonde a gente tenta, de alguma forma, evitar os sofrimentos da nossa vida diante de algumas possibilidades reais de sermos talvez machucados e feridos. E quantas vezes nós escolhemos caminhar solitariamente, escolhemos poupar a nossa vida quando isso não é possível. A vida não foi feita para ser poupada, mas a vida foi feita para ser usufruída. E é por isso que Jesus, que é a encarnação do amor de Deus, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida completa.
A gente, quando olha para esse texto, a gente pensa que isso que Jesus veio nos dar é algo somente para o outro lado da eternidade, que ele está se referindo a depois da nossa jornada aqui nesse mundo. Quando nós fecharmos os nossos olhos, então nós receberemos isso que Jesus veio nos dar. Quando na verdade não. Quando na verdade o que ele está dizendo é: eu vim para que vocês hoje, a partir do momento em que vocês se identifiquem comigo, conheçam o significado da existência de vocês em mim, vocês vivam a vida plenamente, porque eu sou a vida. E uma vez que vocês se encontram e se reencontram em mim, vocês passam a viver essa vida plena, que é uma vida completa, que é uma vida que não tem fim. Porque vocês sempre estarão comigo, para todos sempre. E Ele é a vida. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente deixa de abrir mão das oportunidades que nos são propostas na vida. De relações, sejam elas da ordem de amizade, sejam elas romances, sejam elas relações familiares. Nós passamos a ter coragem para mergulhar mais profundo nessas relações, mesmo que essas relações possam de alguma forma trazer para nós um risco, que é o risco de nos magoarmos, nos ferirmos, termos algumas cicatrizes. A verdade é que a gente sofre nessa jornada de vida, a gente se decepciona, a gente de vez em quando até se desespera. Vontade de arrancar os cabelos, por ver, às vezes, tudo se desmoronando à nossa volta. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas eu falei no segundo episódio dessa série de uma experiência pessoal, que foi a perda de meu irmão muito jovem, que morreu assassinado. Então, naquele momento, o meu chão sumiu, o teto desabou. E às vezes a vida traz essas experiências para a gente, mas isso não deve ser, de forma nenhuma, obstáculo para nós continuarmos prosseguindo e fazendo a escolha de viver intensamente a vida que nos é proposta. Porque se assim não fazemos, nós nos esquecemos que não amar, não se comprometer, não se arriscar, é não viver. Não há como nós escolhermos viver, não há como nós escolhermos participarmos desse projeto do Criador se nós não estivermos dispostos a amar, se nós não estivermos dispostos a nos comprometer, como nós fizemos aqui com a Alice Estela, nos comprometemos para ajudá-la na criação, no crescimento dela, sendo para ela referência. Não há como nós vivermos se não corremos riscos. Riscos de, às vezes, sermos decepcionados e, às vezes, até mesmo de decepcionarmos outras pessoas. A vida, ela não foi feita para ser economizada. Ela foi feita para ser usufruída. E a gente não está aqui de maneira nenhuma nesse lado da eternidade para evitar sofrimentos. Até porque o próprio Jesus falou no mundo, ou seja, nessa etapa da vida, deste lado da eternidade, vocês vão ter sofrimentos, vocês vão ter dificuldades, mas animem-se, porque eu venci todas essas coisas. Então a nossa esperança não está nas nossas experiências, naquilo que nós vivemos ou deixamos de viver. A nossa esperança, ela está em Jesus. É Ele que nos dá a condição para fazermos as escolhas corretas, fazermos a escolha certa. Então eu queria, nessa conversa de hoje, que não vai ser só eu e vocês, eu queria que a gente pudesse pensar um pouco mais profundo sobre isso. Pensarmos que amar nos deixa, assim, vulneráveis, e está tudo bem. Amar nos deixa vulneráveis, nos deixa expostos, porque exige de nós sacrifícios, esforços, dedicação, mas a vulnerabilidade
da escolha de amar, essa vulnerabilidade nos conecta, como diz Ben Hebral. Nossas vulnerabilidades é que nos unem. As nossas fragilidades é que nos aproxima. São justamente as nossas fraquezas que nos faz nos aproximarmos do Criador, daquele que é a vida, e nele sermos supridos, e é justamente expor as nossas vulnerabilidades que nos ajuda a nos identificarmos uns com os outros e vivermos experiências de compartilhar vida, de ajudar, de amar ao próximo, de viver. Mas quando nós nos isolamos, quando nós temos a nossa vida poupada de uma maneira equivocada, a gente não quer compartilhar, a gente não quer se expor, a gente não quer correr riscos. A gente está desperdiçando experiências que nos fazem crescer, amadurecer e compreender um pouco mais profundo quem é o Deus que vai conosco em meio a essa jornada. E eu gostaria de pensar com vocês sobre isso, lendo o Salmo 145, verso 18, verso 19, que diz assim: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve o gritar por socorro e salva. Quando você escolhe viver, mas você escolhe viver já tendo escolhido amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando você escolhe viver na dependência deste Deus que é amor, você compreende o que o salmista está dizendo aqui, de que o Senhor está perto. Não importa as circunstâncias que a gente viva nessa vida, o Senhor está perto de mim, está perto de você, está perto de todos aqueles, todos que invocarem o seu nome. O salmista fala isso e Lucas, quando escreve lá o livro de Atos, no capítulo 12, verso 21, ele vai reforçar a mesma coisa, ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo das suas dores, salvo das suas feridas, salvos dos momentos que parece que nós vamos sucumbir. Mas Ele nos resgata, Ele nos põe em um novo lugar. E Ele vai com a gente porque o Senhor está perto. O Senhor sempre está perto. O salmista lá no Salmo 46, o verso 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, o socorro sempre presente na hora da dificuldade. Então nós não temos que temer viver a vida. Nós temos que ter a convicção de que viver a vida intensamente envolve riscos e envolve sim marcas, cicatrizes, dores, mas que cada uma delas serão vencidas, tratadas, curadas, remediadas pelo próprio socorro presente que é o nosso Deus. Há muitos anos atrás, um homem, ele sentou-se embaixo de uma árvore e pediu para morrer. E ele então fez esse pedido, porque ele não aguentava mais a vida. Ele não aguentava mais a experiência de ter medo, angústia, de ter a sensação de que aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava investindo o seu tempo, não gerava nenhum tipo de resultado. E então ele sentou-se ali e fez essa oração, esse pedido para o Criador, para que pudesse morrer. Ele entendia que ele não tinha autoridade para dar cabo de sua vida, como nenhum de nós tem. Mas ele pediu isso, que Deus pudesse colocar um ponto final na sua vida.
Mas diz a história que aquele homem adormeceu, talvez na esperança de que ele pudesse, durante o sono, então, ter o seu pedido atendido, mas ele foi acordado por um anjo. Um anjo enviado pelo Criador. E aquele anjo se aproximou dele e disse para aquele homem que ele deveria se alimentar e trouxe comida. Disse para aquele homem que ele deveria se fortalecer porque ele tinha ainda uma estrada longa a percorrer. E aquele anjo ficou ali até que ele pudesse ter as suas forças retomadas, ter as suas energias recuperadas. E então aquele homem, após essa experiência, saiu daquele lugar e foi para um outro lugar onde Deus o esperava. Ele andou 40 dias e 40 noites numa viagem e quando chegou lá encontrou-se com o próprio Criador, o próprio Deus. Deus o perguntou: o que fazes aqui? Então ele começou a murmurar, dizendo: olha, o que eu tenho vivido hoje, aquilo que eu tenho passado hoje, não tem sido fácil, eu não estou aguentando mais, eu estou sozinho nessa batalha, eu não tenho mais forças para continuar. Estão querendo tirar a minha própria vida, eu estou com medo. E aquela angústia, aquele pavor, levou esse homem a uma depressão tão grande, que o levou ao isolamento, à solidão. Mas aqueles anjos enviados pelo Criador, e a palavra do Criador foi que você não está sozinho. Você não está sozinho nessa jornada que você abraçou, proposta por mim. Há tantos outros como você, e que estão dispostos a seguir junto com você, de mãos dadas, nesta jornada que eu propus para ti. Então levanta-se, ergue a tua cabeça e siga adiante. E essa história está lá em 1 Reis, capítulo 19, e é a história do profeta Elias, um homem que conhecia Deus, de relacionar-se com Ele, não apenas de ouvir falar, mas de estar perto, de ter intimidade. Esse homem sucumbiu em uma depressão profunda, por causa da realidade em que ele viveu em sua história de vida. Mas Deus estava perto. E enviou anjos para estar com ele e ajudá-lo a recompor as suas forças e retomar a sua vida, a sua missão de vida. Às vezes nós estamos no mesmo lugar. Eu já estive nesse lugar. Tenho alguns queridos que estão conosco nos visitando hoje, que acompanharam um pouquinho mais de perto o que eu passei, o que eu vivi. Mas Deus colocou anjos na minha vida. E esses anjos são pessoas, como eu e você. Pessoas que se dispõem a escolher viver para Deus, viver para amar ao próximo, viver para fazer da sua própria experiência de vida o mal que lhe alcançou, permitir que Deus transforme em bem para abençoar outras pessoas que talvez estejam passando pelos vales. Pessoas que escolheram viver para servir. E que fizeram disso a razão da sua vida. E esses anjos, essas pessoas foram colocadas ao meu redor. E é por isso que eu estou aqui hoje, conversando com vocês desta forma. Mas eu não estou nessa jornada sozinho. Existem tantas outras experiências, tantas outras pessoas que passam por experiências tão intensas e mais intensas até do que esta que eu acabei de narrar para vocês. Eu gostaria de convidar uma pessoa que viesse aqui à frente compartilhar um pouco de como foi o processo dela para sair deste lugar e estar hoje em um outro lugar preparado por Deus para que ela pudesse viver.
queria chamar a Vicky, que está aqui com a gente, sentasse aqui do meu lado. A Vicky, Vitória, a gente chama assim ela carinhosamente, tem um microfone bem do lado, Vicky. E ela passou por uma experiência bem tensa, muito difícil. E ela está de volta para casa, é o termo que ela usa, com a gente aqui, de novo, em família. Mas Deus já tem falado muitas coisas ao meu coração, através da vida dessa criatura maravilhosa que está aqui e que quer bater um papo com a gente. Alguns minutos, queria que você pudesse dar muita atenção àquilo que ela tem para compartilhar com a gente. Deixa eu ver aqui. Bom dia, comunidade. Eu sou a Vitória, para muitos a tia Vicky do Kids. E a comunidade é minha casa. Desculpa. Mas Deus ele tem me passado 2021 e 2020 por coisas que eu nunca imaginei passar. E eu acho que 90% das pessoas não imagina estar com 26 anos e se ver na situação que eu me vi. Com 26 anos, eu perdi o grande amor da minha vida. Depois de uma luta cruel contra o Covid. E, ao mesmo tempo, Deus me fez ter Covid. Em seguida, eu perdi meu marido. E eu falei, ok, Senhor, agora deu, né? E ele falou, ainda não. Ainda não, acabou. 2 meses depois, ele me colocou num leito de UTI durante 15 dias. E ali eu ouvi novamente dos médicos, dessa noite ela não passa. Eu estava sedada, mas eu ouvia. E ali eu pedia, Senhor, eu não quero mais viver. Eu não tenho por que viver. E em uma das noites, dentro do hospital, uma enfermeira falou para mim, a tua história ainda não acabou. E passou, e Deus falou de novo no meu coração. Ainda não acabou. E no mesmo ano, 2 meses, mais ou menos depois, eu perdi tio, eu perdi avós, os 2 avós, perdi pessoas muito importantes para mim. E eu me vi novamente, vivendo um luto em cima de um outro luto. E durante essa fase, eu descobri que o luto, ele é literalmente o amor. O luto ele é a saudade daquilo que você não pode ter mais. É aquilo que você não consegue tocar mais. E às vezes o luto ele não é só por perda física de uma pessoa. Às vezes é afastar-se, às vezes são as rotinas, às vezes é trabalho. E tantas coisas foram acontecendo. E nesse meio tempo, o Senhor me queria de volta, me chamava, eu ouvia a voz dele. E eu fui tendo experiências como uma cética, que não acreditava em muitas coisas, como sonhos e saber que ouvir a Deus em cochichos assim no ouvido. Eu comecei a ter essa experiência com Deus. E eu parei de viver a experiência de quem tinha vivido a vida inteira na igreja para uma pessoa que está totalmente quebrada. E que literalmente a fé diminuía a cada dia. E a vontade de viver cada dia era menor. E nesse período,
no meu pior período. Mesmo eu não estando mais frequente como tia Vicky, a comunidade foi família. E a comunidade cuidou de mim. E a comunidade me ajudou a enxergar o que era a vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês e dividir que vocês salvaram a minha vida inúmeras vezes. Seja com mensagens de: tia, eu não esqueci você. Eu ainda estou orando. De crianças. Seja: tia, Jesus vai te dar teu sorriso de novo. Seja: minha irmã, eu estou aqui. A comunidade caminhou comigo. E a comunidade também chegou nos meus piores dias, representada por membros. Literalmente, segurou na minha mão, chorou comigo e falou: Vicky, Deus não quer mais você assim. Você precisa se dar uma chance de viver. E Deus fez isso. E durante todo esse período, depois de ter perdido muitas coisas, eu nunca me senti como Jó, como a maioria das pessoas que passam pelo vale se sentem. Eu me sentia como Josué. Josué sempre foi uma história que eu gostava, desde criança. Gostava de guerras e histórias assim. Mas Josué, ele literalmente era forte e corajoso. Mas não porque ele era forte e corajoso, mas porque Deus o fazia ser assim. E cada batalha, cada muralha que ele derrubava, não era ele que fazia. Ele era um grande general, mas não era ele. Era Deus lutando aquela batalha por ele. E Isaías 41, 7. Se me permitem. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. E ainda nesse mesmo texto, o profeta Isaías, ele ainda fala: você está na minha mão e nada nem ninguém vai te tirar da minha mão. Nesse período de luto, a depressão veio, a ansiedade, crise de pânico. Eu precisei de ajuda. Mas, acima de tudo, eu precisei de uma coisa que eu sei que a comunidade me deu, que é a demonstração física do amor de Deus, que é a oração. E decidir viver é uma decisão diária. E não porque você é forte. Não porque você consegue. Mas porque nosso Deus é bom demais, né? O nosso Deus está ali, Ele está literalmente te abraçando. Ele está literalmente te carregando no colo. Ele está literalmente falando: ei, ainda tem uma vida aí. Ainda tem motivo para viver. E quando eu finalmente entendi isso, eu percebi que eu não podia viver o que eu estava vivendo e ficar calada. Eu não podia só viver o luto por viver. Eu precisava aprender a ressignificar aquilo.
ressignificar o que é viver de novo, porque a Vitória que era antes de casar, a Vitória durante o casamento, não é mais a Vitória que está aqui falando com vocês. Porque, de certeza, aquela ali nunca estaria aqui. Estaria lá no Kids. De certeza. E Deus tem falado que, para mim, e Ele tem me pego no colo, literalmente, muitas vezes. E Ele tem falado, Vi, levanta a cabeça, mais um dia se vem. Eu não sei se eu posso. Mas eu gostaria de compartilhar o motivo de eu ter voltado para a comunidade. No dia do aniversário da morte do Caio, meu marido, eu achei que eu ia estar totalmente destruída. E por uma boa parte do dia eu estive. E mexendo nas coisas em casa, eu acabei dormindo no tapete. E eu sonhei pela primeira vez de uma forma vívida com o Caio, como eu nunca tinha sonhado. E no sonho a gente caminhava pela nossa casa. E a gente conversava sobre N coisas. Um pouco antes de eu acordar, ele sentava ao meu lado. Pegava a Bíblia dele. Muitos, quem é mais antigo vai lembrar uma blusa laranja do Viva Kids. Pegou a blusa do Viva Kids, colocou no meu colo e falou, é tempo do amanhã. O amanhã chegou. Está na hora de você viver. E eu entendi, daquele momento, o que eu tinha que fazer. Que era voltar para casa. E o que eu precisava fazer. Quando a gente decide viver, e não viver por nós, mas viver por Cristo e quem Cristo é. E através das nossas experiências, sejam elas quais forem, seja uma briga, seja uma dor. Se a gente decide ir e toma uma decisão, porque é uma decisão, de eu quero usar isto e eu quero que Deus faça desta dor. Eu permito que Deus faça dessa dor, dessa coisa ruim, desse local onde eu estou, desse meu deserto, desse meu inverno. Eu quero que o Senhor faça disso uma primavera para outros. E quando você decide fazer isso, vocês experimentam a plenitude do amor de Deus. De uma forma que eu nunca vou conseguir descrever. E talvez eu nunca consiga parar de falar a respeito. Porque viver uma experiência lado a lado com Deus e ainda assim sorrir e ainda assim dizer glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu aprendi isso. Eu aprendi a olhar para o Senhor e falar, Senhor, louvado seja Deus. Por com 26 anos, o Senhor tem me feito viúva. Porque assim, eu posso ajudar outros. Como talvez eu nunca poderia anteriormente. Obrigada por me fazer viver a plenitude de quem Tu és. E hoje, eu tenho certeza que por mais difícil que os dias sejam, cada dia é mais difícil que o outro. Mas eu tenho a minha oração. Que é, Senhor, me ajude a viver mais esse dia embaixo da Tua graça.
E Ele ajuda. Ele ajuda demais. Ele coloca anjos, Ele coloca amigos, Ele coloca palavra, Ele coloca experiências, Ele coloca oportunidade. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei bem assustada. Eu falei, o que eu vou falar ali? Né? Porque sou só a tia. Eu só sei falar com crianças, eu não sei falar com adulto. Adulto é mais difícil. E eu pedi para orar, e naquele momento, ia orando e falava, Senhor, eu tô que nem Moisés. Eu sou gaga, não sei falar, em público zero. Confesso que não estou vendo o rosto de ninguém. Mas o Senhor, Ele falou, filha, vai compartilhar. Compartilhe vida. Viva a comunidade. E é isso que eu estou fazendo aqui. Amém. E assim, eu quero de antemão agradecer muito a sua disponibilidade de compartilhar isso com a gente, Vicky. Porque eu não tenho dúvida de que muitos que aqui se encontram, e talvez alguns que vão ouvir esse seu testemunho lá na internet, vão ser tocados por essa sua experiência com o próprio Criador. De Jesus estar ao seu lado em todo esse processo, te reerguendo, te trazendo de volta para esse lugar que você está e ressignificando a sua vida, a sua história. Eu não tenho dúvida de que muitos de nós aqui já estamos profundamente tocados pelo que Deus fez na sua vida e que começa talvez até a startar e fazer na nossa própria vida, em algumas feridas que ainda estão abertas por conta de nós não fecharmos o ciclo, não conseguirmos chegar ainda a esse lugar que você hoje se encontra. E sofremos, choramos, às vezes sentimos dificuldade de nos levantar da nossa cama para viver o dia que o Senhor nos deu. Mas existe a verdade, e a verdade é o que o salmista disse para nós. O Senhor está perto. Ele sempre esteve perto de você durante toda a sua experiência. Ele sempre vai estar perto de cada um de nós durante toda a nossa jornada de vida desse lado da eternidade. Mas nós precisamos invocar Ele. Mas esse invocar é invocar de uma maneira legítima, sincera, como o salmista diz. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam sinceramente. Aqueles que o buscam de todo o coração. E Ele vai nos ouvir. E Ele vai nos socorrer. Ele vai nos reerguer. Ele vai ressignificar a nossa história de vida. E Ele vai dar propósito para aquilo que nós vivemos hoje. Que talvez no momento da experiência, no momento do vale, nós não temos condição alguma de compreensão. Nós não temos como compreender. E Ele entende isso. Mas no tempo certo, Ele faz com que tudo aquilo seja benéfico para a nossa própria vida e para a vida daqueles que nos cercam. Então, obrigado por você compartilhar. Eu queria concluir aqui, porque eu acho que eu tentar falar em cima de tudo que já foi falado aqui de uma maneira legítima, real, uma experiência de vida, seria chover no molhado. Mas trazendo para a nossa mente a experiência da Vicky, a experiência do profeta Elias, o que a gente pode aprender aqui é que o Deus de Elias também é o mesmo Deus da Vicky, é o mesmo Deus de cada um daqueles que o buscam
e o que o invocam de todo o coração. É o nosso Deus. E esse Deus, Ele está disposto a colocar pessoas, anjos dele, no nosso caminho, para nos ajudar, nos auxiliar. Esses anjos não podem viver em nosso lugar, mas eles podem nos ajudar a viver, a fazer a escolha certa, a sairmos da caverna, a trilharmos o caminho que nos é proposto. E esses anjos são pessoas de carne e osso, como eu e você. E talvez você possa ser um anjo na vida de alguém. E talvez você esteja sentado ao lado de um anjo que Deus está colocando na sua vida para esse tempo, esse momento que Deus está contigo. Mesmo que esteja difícil, Ele continua com você. E Ele quer te sustentar, te alimentar, te fortalecer, para que você não esmoreça em meio a essa experiência que talvez você ainda esteja passando, ou esteja começando a passar, ou talvez ainda vá passar. Então a verdade é que o Senhor está perto, e Ele é o mesmo Deus. A segunda coisa que eu acho que a gente pode trazer para a gente é: não despreze o cuidado de Deus. Não despreze a providência de Deus para a tua vida. Se agarra nisso. Faça como a Vicky, que se agarrou em tudo isso, sabendo que Deus estava nesse lugar, agindo em favor dela, cuidando dela, dando conforto. E como é maravilhoso escolher amar, como é maravilhoso escolher perdoar, como é maravilhoso escolher servir, porque isso faz memórias, traz memórias. E essas memórias, esse lastro que a Vicky construiu nos anos que ela pôde estar ao lado do seu amado Caio, fez com que o próprio Espírito de Deus usasse todas essas memórias e falasse ao coração dela. Falasse ao coração dela. Porque conhecendo bem a pessoa que viveu ao lado dela nesses anos de vida conjugal, ela sabia exatamente que se ele pudesse falar alguma coisa, ele diria o que foi dito no sonho. É hora de recomeçar. É hora de fechar o ciclo, de ressignificar e seguir em frente. Vicky, escolha viver. Quero dizer para você, nesta manhã, escolha viver. Não importam as circunstâncias que você tenha enfrentado até aqui, nada disso passa desapercebido do Criador, nada disso passa desapercebido desse Deus vivo, desse Deus que não é um Deus da religião, Ele é o Deus da nossa vida, da nossa história de vida. Ele vai com a gente, Ele está conosco, Ele é real. Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele age dessa maneira, como nós vemos na sua palavra, nas Escrituras, como nós estamos aqui a citar a experiência de vida de Elias. Mas Ele também age hoje na vida de pessoas como eu e você, como nós ouvimos da Vicky. Então que a nossa escolha de vida seja justamente viver intensamente este amor. E que a gente possa, a cada dia, parar e refletir na beleza da vida. Eu me lembro agora de uma palestra que nós tivemos aqui, que é A Vida é Bela. O Winston Lages trouxe para a gente no nosso último Reciclagem de Vida. E a gente até cantou uma música. Viva! E não tenha vergonha de ser feliz. Cante a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor. E será. Um dia será. Mas o fato de ser assim nesse tempo não me impede de dizer e de viver que essa vida é linda, é bela, é bonita e é para ser vivida.
E eu concluo dizendo o seguinte: a parte mais bonita do dia é o amanhecer, Vicky. A parte mais bonita do dia é o amanhecer, porque é quando eu, você, todos nós recebemos do Criador o presente de mais uma oportunidade de viver. Outra oportunidade de recomeçar, de ressignificar o ontem para ir em busca do amanhã. Viva intensamente a vida, mas viva cantando, celebrando, glorificando aquele que é a vida. Jesus é a vida. Não viva a vida de um Jesus só de ouvir falar, de experiências dos outros, mas viva a vida de um Jesus que é real, intenso, que participa constantemente das suas decisões, das suas escolhas, de um Jesus que está em você, que age em você e através de você, um Jesus que faz com que a sua história, os seus dilemas, as suas experiências se tornem ferramentas potenciais de recuperação de vida, de restauração de vida, de auxílio, como nós ouvimos hoje aqui. Não é a comunidade viva, não somos nós, mas é o Deus que age em nós e através de nós. Por isso que a comunidade tem esse nome. Nós queremos ser uma comunidade pulsante, uma comunidade viva, uma comunidade que vive a vida plena que Jesus veio trazer para nós. Não uma comunidade que se resume ao teatro, a essas quatro paredes, não, mas uma comunidade que vive intensamente a vida, o compartilhar, vida na vida, as experiências, as lágrimas uns dos outros, a dor um do outro, lá fora, no dia a dia, e que compartilha de uma segurança, uma fé, não motivacional, palavras de efeito, mas algo real, algo que é experimentado, algo concreto, algo que pode ser tocado. Eu posso tocar na experiência dessa vida que é real, não é teoria. Jesus nos chama a isso, a escolher viver a vida, os propósitos, escolher viver com Ele, de mãos dadas e confiar, independente das circunstâncias. Então que a gente saia daqui hoje, marcando uns cafés. Marque um café com alguém, compartilhe vida. Quem sabe você não vai ser um anjo na vida de alguém. O café não é só comigo não, gente. O pastoreio não é só da minha parte não, gente. O pastoreio é de Jesus. Ele é o supremo pastor da comunidade viva. Ele usa cada um de nós. Ele hoje usou a Vicky para pastorear e apacentar os nossos corações sofridos, doloridos, maltratados pelas perdas que tivemos nessa situação tão difícil que passamos, que ainda estamos tentando nos recuperar. Você pode ser uma pessoa a apacentar alguém, uma pessoa a cuidar de alguém. Você pode ser uma pessoa a ser cuidada por alguém. E Jesus vai estar nesse lugar. Então cante. Use a sua vida para celebrar. Celebre a vida. Sorria. E que o amanhecer hoje tenha sido para você mais uma oportunidade de recomeçar. Vamos cantar? Amém. Eu te convido a ficar de pé.